Bem-vindos a Costa Rica. Bom, hoje finalmente vai sair o vídeo sobre a Costa Rica, esse lugar que está no nosso coração desde a nossa lua de mel. E a gente vai falar para vocês o porquê que a gente escolheu esse lugar, para onde que a gente foi, vamos listar, né, as 5. Vamos listar as 5 regiões, as 5 cidades que a gente foi e o que a gente gostou, o que a gente não gostou, que foram poucas coisas, mas as dicas principais e que realmente, no fim das contas, vocês vão ver o porquê que vale tanto a pena assim, visitar a Costa Rica. Vamos lá, sem mais delongas, a gente saiu de Cancún e foi para São José, a capital da Costa Rica. Peguei algumas dicas de lá e me falaram que não era um lugar que valia tanto a pena perder tempo, né? Então a gente passou uma noite e a gente ficou num bairro que todo mundo indicou pra gente que chamava Escazú. Escazú, isso. A gente pegou um hotel bem central na rua, é basicamente uma avenida, a Avenida Escazú. É uma região bem moderna, bem desenvolvida, bem segura, mas super pequenininho assim, sabe? Então é uma área meio business assim, uma área corporativa. De repente vale a pena passar uma noite no máximo. É uma região com barzinho, com restaurante, bonito, legal de caminhar, passear, mas é muito pequeno. Então a gente foi, pegou o carro e no dia seguinte, cedo, a gente já foi para Santa Teresa, que era uma das regiões mais esperadas por mim e pela Rafa, porque só ouvimos falar coisas boas e, sem dúvida nenhuma, as expectativas foram atendidas. A primeira dica principal assim que para ir para Santa Teresa de São José é sem dúvida pegar um carro bom, confortável e 4x4. Eu acho que isso aí é um diferencial porque a estrada para Santa Teresa ainda é complicada e lá dentro também é muito esburacado. Então, sem dúvida, pegue um carro 4x4, que é o melhor esquema possível para você andar tranquilo, um carro bom, confortável, moderno, para você viajar, porque você vai rodar muito, né? A gente rodou muito, a gente fez tudo de carro. Então, pô, a gente pegou um carro bom, foi uma escolha muito certeira, assim. Então, de São José, a gente saiu de carro, pegou uma balsa, aqueles barcos gigantescos que atravessa tudo, carro, caminhão, e a gente ficou nessa balsa mais ou menos 1h30. Então, a distância de São José até a gente conseguir chegar de fato em Santa Teresa demora um pouco, foram mais ou menos umas 5, 6 horas de jornada toda, assim, né? Então a gente pega esse barco, entra, sai, depois segue a estrada e chega em Santa Teresa. Cara, Santa Teresa é um lugar espetacular para quem gosta daquela vibe praiana, surf, com café descolado, restaurantes descolados, uma galera mais jovem. Tem família também, mas ali já é uma região mais pro jovem, para casais, enfim, para quem vai surfar, quer ficar num Airbnb descolado, não tem muitas opções de hotel em si desenvolvidos assim, porque é uma região que o turismo já é muito forte, mas está na crescente ainda, né? Então, mas é um lugar muito lindo, com esse astral praia, pós-praia ali, com um barzinho muito maneiro, com restaurantes muito legais. Então a ideia lá era você acordar cedo, ir para alguma das praias, surfar, passear, porque fim de tarde geralmente caiu uma chuvinha. Era certo isso, fim de tarde sempre caiu uma chuvinha. E era gostoso, assim, sabe? Não atrapalhava o dia. E em algumas noites que a gente ficou lá, caiu uma tempestade de madrugada. Então, à noite, geralmente, caiu uma tempestade. Então, você dormia com aquela chuvinha e no dia de manhã você acordava, tava um sol, assim. Para mim, era o esquema perfeito. A gente ficou num Airbnb muito legal, chamado Pura Pura. Pura Pura. Porque eles têm um lema na Costa Rica de pura vida, né? É muito legal isso. Todo mundo te cumprimenta com pura vida. Os costarriquenhos são pessoas muito atenciosas, muito receptivas, assim, muito gente boa. Foi uma das características também que encantou a gente lá na Costa Rica. Mas beleza. Então em Santa Teresa tem a praia principal, que basicamente ela acompanha toda a orla ali da rua principal de Santa Teresa. Santa Teresa é uma rua, basicamente, onde tem os restaurantes e os bares, então não tem muito como você se perder lá. Lembrando que Santa Teresa e toda a região que a gente foi visitar na Costa Rica era a região do Oceano Pacífico.
né? Então, não era o lado do Caribe da Costa Rica. A Costa Rica é um país pequeno, só que com a biodiversidade, com uma variedade de coisas para se fazer gigantescas, assim. Então, isso que é muito incrível lá, né? As praias de Santa Teresa eram praias selvagens, praia de verdade, assim, sabe? Uma praia com a natureza muito preservada, aquela água um pouco mais escura, não é aquela água Caribe. A temperatura da água na época que a gente foi eu achei boa, não é quentinha, mas é uma temperatura boa. Muita onda, então não é um mar calmo, tá? Principalmente em Santa Teresa, nessa região que a gente foi. Que realmente é voltado para o surf. A praia é linda, só que a beleza é diferente das praias do Caribe. A beleza é aquela beleza selvagem, sabe? De uma mata atrás, areia branquinha, tudo muito limpo, muito bem conservado, não tem muita invasão ainda, assim, digamos assim, né? Então, assim, Santa Teresa, pelo estilo de Santa Teresa, é um estilo que eu e a Rafa a gente curte muito, né? Então, lembra até um pouco a região de Bali ali, o Uluwatu, mais ou menos, chegando lá, aquela galera andando de moto. Esse astral de ir pra praia de manhã, surfar, depois você sai, almoça num lugar legal, tem lugar maneiro para você almoçar. Tem lugar legal para você jantar, não tem muitas variedades, mas o que tem lá já tá num nível muito legal assim, que você consegue curtir muito bem, mas ainda é aquele roots meio chique assim, sabe? Então esse astral de Santa Teresa, descolado assim, ganhou muito a gente. Passar 4, 5 dias lá é maravilhoso. Ainda mais se você, mas você tem que curtir esse estilo de turismo, né? Não é aquele turismo mega desenvolvido, é um turismo de, digamos assim, alternativo, só que já com uma estrutura bacana para você curtir. Daí ficamos aí 4 dias e subimos para Nossara. Nossara é basicamente o mesmo estilo de Santa Teresa, só que aí já muito mais desenvolvido, já está em outro nível de desenvolvimento, de hotel, de estrutura. Os americanos já tomaram conta de lá. Então, assim, Santa Teresa ainda é uma variação de americano, gringo, europeu e é basicamente isso. A gente nem viu brasileiro em nenhum desses lugares, mas assim, tem muito europeu, com certeza. Nossara já é bem mais chique, tem restaurantes e hotéis muito bons, muito bom mesmo. Então, assim, o preço sobe um pouco também. Santa Teresa não é barato porque a Costa Rica toda é dolarizada. Então, não acho que a Costa Rica é barata. A passagem hoje em dia do Brasil para lá, você consegue achar passagens muito boas, voos bons diretos de São Paulo pela Gol, mas lá é dolarizado. Então, prepara porque não é barato, nem um pouco. Mas no Sara provavelmente tá no nosso. Provavelmente, para Rafa, com certeza é o top 1 dela. Se mudar para lá e tudo. Mas, assim, realmente é uma região incrível, incrível, incrível. Novamente, uma região pequena, mas aí já é chega a ser um bairro, assim, uma zona, um bairro, onde você tem a praia principal, que é a Praia Guiones, que é a praia que a gente ia quase todo dia. E é onde a gente conseguiu surfar, onde as ondas estavam. A gente chegou, tava com uma ressaca absurda, umas ondas gigantescas de 5 metros. Então, os primeiros 2 dias não dava para surfar, mas é a região que a gente mais gostou. Assim, eu gostei muito de Santa Teresa porque eu curto aquele astral, talvez menos chique, assim, mais alternativo, roots, só que uma coisa organizada, uma coisa legal com estrutura. Mas Nossara realmente entrega muito. Tanto que as famílias americanas passam muito as férias lá. Então você via várias famílias, crianças correndo na praia, nos restaurantes, nas ruazinhas quando tinha um comércio. E aí você já começa a ver várias lojas legais, inclusive os restaurantes melhores, estruturas de hotel maravilhosos, hotéis caríssimos também. Só que mantendo essa essência do surf que domina a Costa Rica, sabe? E sempre num astral muito tranquilo, assim. Como eles falam, tudo é pura vida lá. Então, por mais que tenha ficado chique, o atendimento, a questão de acolher pura vida sempre se mantém, sabe? E isso é o que ganhou muito a gente lá. A gente, todo restaurante que você ia, todo mundo que você conversava, a galera muito gente boa. Então, assim, foi muito maneiro essa experiência de ver como o costarriquenho é realmente acolhedor, assim, sabe? Então é isso, cara. Nossara realmente é um lugar que dá vontade até de você largar tudo e morar lá, que é o que vários americanos fazem. A gente conheceu alguns americanos por lá. Vários largaram os Estados Unidos, a loucura dos Estados Unidos, para ir viver na Costa Rica. Realmente a Costa Rica parece ser um braço do americano, porque eles vão para lá passar férias, passar dias, enfim, meses, semanas com a família, e muitos compram casa lá
E eles tomam a iniciativa dos hotéis, dos restaurantes. Então você vê que tem aquela cara americana, a estrutura, a qualidade americana e o dinheiro americano. Então por isso que não é barato, né? Então a gente ficou num hotel lá que, meu Deus, o hotel é maravilhoso. Chama Ash Hotel. O hotel é um espetáculo. Realmente foi uma escolha muito certeira. Não era muito barato. Se eu não me engano, a diária do hotel saiu em torno de R$ 900, alguma coisa do tipo, 800 a R$ 900, com café da manhã. Mas era um hotel muito legal. Valeu cada dólarzinho que a gente gastou lá, valeu, porque realmente foi uma experiência, fazia total diferença. Tinha uma piscina absurda, tinha banheira de gelo, tinha sauna, a câmera maravilhosa. Então, assim, o café da manhã também, muito bom. Então, a gente realmente teve uma experiência que valeu. A ideia de Nossara era você acordar cedo e conhecer alguma praia, de preferência Praia Guiones. A gente levava a barraca que o hotel fornecia, montava a barraca, que não era fácil. Montar essa barraca foi uma missão. E depois você saía da praia para Vilazinha, escolhia algum restaurante super descolado para almoçar e voltava pro hotel, fazia uma sauna, fazia uma banheira de gelo, pegava uma piscina, tinha yoga de manhã cedo também no hotel para você fazer. Então realmente era aquele encaixe de dia que pra gente é perfeito, né, cara? Você acorda cedo, toma um bom café, vai pra praia, corre, surfa, conhece alguma praia legal, fica lá relaxando só, o que você quiser. Depois você sai a pé, pega o seu bugzinho, que o hotel tinha um bug. O cara te levava se você quisesse pra praia, pra onde você quisesse. Muito maneiro. A Costa Rica não é noturna, esses lugares que a gente foi não é noturno. Pelo menos não na época que a gente foi. A gente foi numa época pós alta temporada, né? Então a gente foi ali em maio, junho, né? Então eu gostei muito da época porque a gente pegou um clima muito bom. Chamam de início da rainy season, né? É o início da temporada de chuva lá. Mas a chuva não atrapalhou em nada, gente. Quando chovia, na verdade era bom. A gente estava dormindo ou indo dormir. Então, muito bom. Pegamos umas chuvas assim de fim de tarde doida que aparecia lá na praia, mas super tranquilo também. Fez parte da experiência, né? Dizem que se você não pegar uma chuva na praia na Costa Rica, você não foi para Costa Rica, porque Costa Rica é muito úmido, chove bastante. A gente tinha a nossa agenda meio aberta, assim. A gente chegava no lugar, ficava no lugar e depois já sabia para onde a gente queria ir, mas os dias a gente ia montando ao longo da viagem. Isso aí foi muito bom pra gente, porque a gente gostava de Santa Teresa, vamos ficar mais um dia, ficava. Ia para Nossa Sara, vamos ficar mais um dia, gostava, vamos, ficava. Então a gente queria ficar mais em todos os lugares, porque a gente foi gostando muito de todos. Mas a gente tinha muitos outros lugares para conhecer, e o próximo lugar foi justamente Las Catalinas. Las Catalinas, pra gente, foi um lugar mágico, porque eu vou explicar para vocês. Las Catalinas, quando você chega, parece que era uma cidade montada, um vilarejo montado pela Disney, porque é tudo perfeito. A tampa do esgoto é desenhada Las Catalinas. As casas que tem lá são absurdas, assim. É um estilo, um design, uma arquitetura única, né? Como vocês vão ver aqui no vídeo com a gente. E é um lugar tão encantador, só que é um lugar extremamente exclusivo. É como se fosse um condomínio, um vilarejo fechado. E você tem que, de certa forma, ter um imóvel lá ou estar hospedado lá para ter alguns benefícios. Tinha um clube lá, como se fosse um clube de sócios, assim, alguma coisa assim, para você utilizar depois da praia, que era uma coisa de louco. As piscinas, espreguiçadeiras, tudo de altíssimo padrão. Você pode pagar para passar os dias lá. É o The Club em Las Catalinas, não tem outro. É o clube de praia de Las Catalinas. É uma região muito pequenininha. Tem basicamente 4 restaurantes no vilarejo, mas é a coisa mais charmosa, porque os 4 restaurantes ficam juntos. Então você fica ali passeando, você acha que você está fora da realidade do mundo, assim, porque as coisas são tão perfeitas, tão bonitas, porque foram todas planejadas e executadas dessa forma. Então é um lugar muito, muito único, assim. A gente achou maravilhoso ficar passeando, vendo aquelas casas, sabe? Aquele vilarejo, parecia um vilarejo mediterrâneo, assim, uma coisa. Só que tudo muito perfeito. E a gente foi, tava muito vazio. Então a gente teve uma experiência que é zero, zero crowd, assim. Só que eu vi falar que na época do verão
quem geralmente costuma ir lá é uma galera muito endinheirada. Então você não pode simplesmente chegar e ficar andando lá nas ruas do vilarejo. É só para quem realmente é de lá. Então, isso aí é uma coisa que eu vi algumas mensagens na internet falando, pô, mas lá é muito elitista, o pessoal lá, você não pode andar nas ruas, porque realmente tem segurança lá vendo você andando. Como tava vazio, ninguém ficava perguntando nada pra gente. Mas lá só tem 2 hotéis, são hotéis caros, ou você aluga no site de Las Catalinas para ficar em uma das casas, um dos apartamentos do condomínio, porque é como se fosse um grande condomínio. A gente gostou muito, muito, muito mesmo, mas é um lugar caro, porque é um lugar extremamente selecionado, digamos assim. Mas na minha opinião, a minha impressão da minha viagem foi um lugar muito bacana de passar. A gente tem uma praia maravilhosa na frente ali da vila. E a gente foi também numa praia, a única praia que a gente foi que remetia um pouco, parecia um pouco praia do Caribe, que foi La Conchal, que é inclusive uma das praias eleitas mais bonitas da Costa Rica. Que realmente é uma praia de conchinhas, a água é parada assim, não tem onda nessa praia, é como se fosse uma baía. E a água é super clara, transparente e espetacular. E essa praia foi única na nossa viagem, porque o resto era tudo aquelas praias selvagens do Oceano Pacífico, lindas, mas uma outra característica, né? Essa nossa já volta um pouco pro nosso estilo de praia brasileira, e também das praias do Caribe. Então, Las Catalinas, para você passar ali 3, 4 dias, ou de repente fazer uma viagem com a sua família, se você conseguir pegar uma casa ali e passar uns dias ali, é um esquema maravilhoso, porque é um vilarejo muito pequenininho, tá? Como se fosse uma praça, que tem tudo junto ali. Todos os restaurantes disponíveis estão ali e acabou. Tem 2 hotéis, 4 restaurantes muito bons que a gente comeu lá. E tem academia, tudo muito bem feito. O bar é muito bacana também, um bar muito estiloso. Então é uma região que realmente parece que foi desenhada pela Disney e montada lá, porque é muito bem projetada, muito gostoso de se caminhar e se passar, mas tem essa questão da exclusividade, digamos assim, e do preço. Chegamos no povoado de Las Catalinas, aqui na Costa Rica. O lugar parece um sonho, parece que foi montado igual a Disney. A Rafa falou que parece um parque da Disney, e parece mesmo, porque é tudo tão perfeito. Tem uma praça com os restaurantezinhos ali dentro que a gente vai mostrar. Tem uma praia paradisíaca aqui na frente e as casas são todas assim, todas iguaizinhas assim, nesse modelo, nesse estilo. Como é que é o estilo mesmo, garota? É mediterrâneo. Mediterrâneo. Cara, coisa mais linda. Eu acho que era o que a gente menos esperava, menos pesquisou. E foi, assim, a surpresa foi muito grande, porque é muito fofo aqui. Parece que você tá dentro de um sonho da Disney. Muito lindo. Las Catalinas é uma região que em volta tem vários outros pontos ali também, que são super famosos, na região de Guanacaste. Tem Papagaio, tem Tamarindo, que é uma região mais movimentada, digamos assim. A gente preferiu uma coisa mais tranquila, né? Mas é uma região super turística, essa região de Guanacaste, com várias praias super lindas. Então tem a Praia Flamingo, tem Tamarindo, só que são regiões já mais turísticas. Então a gente foi conhecer o outro lado agora da Costa Rica, um outro lado famosíssimo também da Costa Rica, que é o lado do vulcão, né? Então as aventuras da Costa Rica. A Costa Rica é muito famosa pelas suas aventuras que ela oferece, pelas rainforests, né? Que são as florestas de chuva, pelos vulcões. E a gente foi para La Fortuna conhecer o vulcão de La Fortuna. Saímos da costa e entramos rumo ao centro do país para La Fortuna. A estrada é muito boa, muito legal a estrada. Quando você vai chegando perto ali da região montanhosa do vulcão, realmente tem aquela coisa da serra, de você, né? Mas nada demais, super tranquilo também. E aí La Fortuna já é um lugar extremamente úmido, chovia muito. E a gente conseguiu ver o vulcão, porque tem esse risco de ele estar nublado, né? E você não conseguir ver. Mas em alguns momentos a gente conseguiu vê-lo, com certeza. E no último dia abriu tudo, então a gente ficou num hotel chamado Arenal Manoa, era um resort. Não era barato, mas assim, tendo em vista as opções que tinham lá, valeu muito a pena. Porque a gente quis pegar um hotel que já tivesse as termas. Porque lá nessa região
é famosa as termas, né? Por causa do vulcão, as águas quentes e tal. E a gente, pô, será que a gente pega uma coisa mais simples e vai atrás das termas avulsas? A gente achou melhor esse Arenal, que era meio que um resort bom, muito bom na verdade, só que o preço ficava acessível, porque tem resorts lá que são caríssimos, 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 e as experiências absurdas, assim, preços altíssimos. Eu lembro que 3 noites, sei lá, 2 noites dava R$ 20.000. E o Arenal Manoa entregava muito, tinha as termas, tinha café da manhã, tinha uma vista espetacular para o vulcão, tomando café da manhã. E era um preço relativamente acessível, se eu não me engano, foi R$ 1.000 a diária. Muito abaixo desses caríssimos. Mas os outros realmente é outra estrutura de hotel. La Fortuna é uma região para você que gosta de fazer trilha 4x4, rafting, jet ski no lago. É esse tipo de rolê. Passeio naquelas rainforests que se chama, né? Flores. Isso é bom de enrolar a língua, né? Mas as florestas úmidas, né? Que chove. É muito lindo. Porque é uma natureza, é um verde. O verde chega, brilha, sabe? A Costa Rica é riquíssima em biodiversidade. Então esses passeios são muito legais. Você vê muitos bichos que você não via, pássaros diferentes. Então essa é a região para isso, para você fazer esse tipo de passeio. Incrível, incrível. A gente fez uma trilha muito legal em volta do vulcão, né? Então você vai encontrar esse passeio lá no Parque Nacional do Vulcão. Tem o Parque 69. Vou verificar aqui o nome certinho, vou botar aqui também o nome do parque que a gente fez o passeio em volta do vulcão. Muito legal, você vê o vulcão de várias vistas, enfim. Então é interessante você ter esse outro estilo, né, de passeio. Então, se você gosta de fazer rafting 4x4, passear no meio do mato, fazer trilha, realmente vale a pena. É ali é o seu lugar. Todos os quartos têm vista para o vulcão. Então tinha um dia que eu acordei, abri a cortina, tava lá o vulcão, pá, na nossa frente, assim, coisa mais linda, sabe? Então, realmente foi impactante e valeu a ida. Eu acho que é um ponto importante. Saiu da costa de Guanacaste, ali da região, e entrou. Tem Monte Verde, que é uma região que tem esses passeios também, só que não tem vulcão. Será que a gente vai nos dois? Será que a gente faz Monte Verde para fazer os passeios na selva e tudo mais, e depois em La Fortuna, ou vai só em La Fortuna? Como a gente gostou muito das outras regiões, a gente estendeu Santa Teresa, Nossara, Las Catalinas, tiramos Monte Verde porque a gente viu que era parecido com La Fortuna, só que sem vulcão, e fomos direto para La Fortuna, que a gente conseguia ter a Rainforest, que a gente conseguia ter o vulcão, que a gente conseguia fazer esses passeios mais imersos na natureza, e a gente achou que foi uma boa escolha. Eu não conheci Monte Verde, mas me falaram que é bem similar a La Fortuna. A cidadezinha turística em si, ela já não é tão bonita. Até maior, eu digo assim, mais cidade, então não tem aquele charmezinho de vilarejo, sabe? Uma coisa mais cidadezinha mesmo. Então perde um pouquinho aquele encanto, assim. Não achei a cidade turística legal, não. Nem os restaurantes. Não é aquele lugar charmoso para você passear, sabe? Não é essa a pegada. A pegada é você ficar nas termas, no seu hotel, no seu resort e apreciar o vulcão, fazer esses passeios. Daí a gente pegou o nosso carro e descemos de volta para São José e acabou a nossa viagem. Então eu listei para vocês aí os nossos 5 pontos de visita, que foi São José, Santa Teresa, Nossara, Las Catalinas e La Fortuna. 5 lugares que ganharam nosso coração na Costa Rica. E realmente, assim, é um país que eu e a Rafa, a gente fala até hoje. Cara, pô, se a gente comprasse um terreninho lá, se a gente morar lá, principalmente Nossara, se a gente tivesse que escolher o top 1, acho que seria Nossara, porque realmente foi o hotel, a praia, os restaurantes, a vila, tudo encaixou muito bem, assim, sabe? Realmente foi uma escolha muito certeira. Santa Teresa também, com a sua pegada mais surf, mais roots, em desenvolvimento, muito style. Santa Teresa realmente é um lugar muito legal, tem Los Somos, o Somos, que é um café, bar, enfim, uma loja muito bacana lá, muito style. Nossara parecia, quando você ia subindo as montanhas assim, de Nossara, você via aquelas mansões americanas, cara. Meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô no Costa Rica, eu tô em Beverly Hills, umas casas gigantescas. E lá as Catalinas com aquele toque meio mágico, assim, sabe? De perfeição, que você fala, meu Deus, que lugar é esse? Eu não esperava mesmo, sabe? E La Fortuna para fechar com o Vulcão, que é uma das marcas
famosíssimas da Costa Rica, da biodiversidade que tem a Costa Rica, né? Então, assim, de um modo geral, agora falando para vocês sobre a Costa Rica, a gente se sentiu seguro em todos os momentos, não passamos por nenhum tipo de situação de que às vezes acontece na América Central, na América do Sul, de você ficar inseguro com polícia, de querer alguma coisa, tal, nada disso lá, não passei por absolutamente nada, nem perto disso, me senti seguro a todo momento. As pessoas são incríveis, incríveis, incríveis. Os garçons puxavam um papo com a gente, conversavam, tiravam dúvida na maior alegria. Realmente, pessoas muito felizes, que dá pra ver pela cara das pessoas que elas são pessoas felizes, sabe? Tem a questão do dólar, realmente é caro a Costa Rica, não é barato a Costa Rica, é dolarizado. Você consegue se virar, que as comidas são bem servidas no restaurante, não de repente pô, você pede um burrito, que é uma coisa geralmente mais barata, né? Mas assim, você consegue se virar, mas não é barato. É isso que eu tô querendo dizer. Não é um país barato para você viajar, nem hotel, nem comida. Mas também não é nada de outro mundo. Você não vai estar pagando preço de Suíça, de, enfim, Doha, Dubai, não. Você vai estar pagando um valor americano, dolarizado, ponto. É isso. Vamos lá, outro ponto legal. Se come bem, mas a gente não sentiu uma presença da culinária deles. Não sei se a gente não, enfim, não acertou, mas eu senti uma culinária muito internacional, assim, de tudo, sabe? Comida boa, você come bem, mas eu não sei, não me atentei aos pratos deles, assim. Nenhum deles me chamou muita atenção. Então, realmente é um ponto que não posso dizer que é diferenciado na Costa Rica a gastronomia. Você come bem, mas nada, enfim. Inclusive, um lugar muito bacana de se comer em La Fortuna é o La Formiga, La Hormiga. Era barato e muito gostoso. La Hormiga, La Fortuna. Então é isso, a gente ficou apaixonado pela Costa Rica, assim. Acho que surpreendeu muito a gente, muito positivamente. E a viagem encaixou muito bem. Eu acho que isso também faz toda a diferença, né, gente? Que querendo ou não, a viagem de um pode ser completamente diferente da viagem de outro, dependendo de vários fatores, do clima, enfim, de se acontece algum perrengue, acontece alguma coisa, né? Então a nossa realmente foi muito encaixada, deu tudo muito certo, assim. E a gente curtiu demais, 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 demais. Até hoje a gente pensa lá e quer voltar lá. E com certeza vamos voltar lá, porque é um lugar muito encantador, as pessoas são maravilhosas. E qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, comenta aqui no vídeo que eu vou estar feliz demais em responder, porque é um lugar que está no meu coração. E, obviamente, foi onde a gente passou a nossa lua de mel, então mais especial ainda. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais para falar da minha experiência, não um vídeo muito técnico, mas o que vocês tiverem de dúvidas e quiserem saber mais da Costa Rica, pode comentar aqui que eu vou responder todo mundo. Tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima, galera!